Aproveitando o Dia da Mulher, eu separei uma lista com algumas obras que têm protagonistas femininas que eu gosto muito. São personagens que me marcaram pela forma como conseguiram se impor diante de situações injustas, pelo bom humor ou simplesmente porque foram excelentes companhias para mim durante a leitura. São títulos que eu costumo recomendar para as minhas amigas, conhecidas e agora também para você que me acompanha aqui no canal. E para iniciar essa lista, eu trago aqui representando a tetralogia napolitana de Elena Ferrante, a história do Novo Sobrenome, que é o segundo volume. Aqui a gente tem a história de duas amigas, Lila e Lenu, que nasceram em Nápoles, vivem em um bairro de periferia, lá na Itália, nos anos 50. E a relação delas, a amizade delas inicia ali na infância. Elas são muito diferentes. Lila é muito impulsiva, muito determinada, Lenu já é mais retraída, já é um pouco mais medrosa, mas esses papéis eles vão se alternando conforme elas vão crescendo e a história vai se desenrolando. O primeiro livro, confesso que comecei a ler sem muitas pretensões, só por causa da capa, que é uma capa nesse estilo aqui. Então eu esperava uma leitura com uma vibe de verão, uma coisa mais leve, mas da metade para o fim eu fiquei muito obcecada pela relação dessas duas mulheres tão complexas. Fui atrás dos outros 3 volumes e dei então início a essa saga que eu li muito rapidamente, devorei essa história e estou já me preparando para uma releitura. Esse segundo volume foi o que eu mais gostei, porque foi, na minha opinião, que teve o ritmo mais frenético, onde aconteceram os eventos mais interessantes da história toda. Então aqui a gente já tem a fase delas iniciando ali a vida adulta, já temos relacionamentos amorosos mais desenvolvidos, e a gente começa a identificar de uma forma mais clara a forma como cada uma delas se posiciona no mundo, as ambições que elas têm, e por que em alguns momentos há tantos conflitos entre elas. Então é uma amizade de altos e baixos, a gente tem aqui admiração, temos lealdade, mas também temos inveja, temos relações muito ambíguas. E é isso que torna essas protagonistas tão interessantes. Eu sou totalmente fã de Elena Ferrante, já li vários outros livros dela depois da tetralogia. Confesso que ela é, sim, monotemática, porque ela fala muito sobre os problemas da mulher, especialmente da mulher moderna, embora esses problemas também estivessem lá no passado, né, e só nos acompanhem hoje em dia, dos sentimentos que acompanham a mulher quando ela se torna mãe, da relação entre mãe e filho. Enfim, tem várias questões que podem ser analisadas na obra da Ferrante, mas sempre de uma forma muito envolvente. E uma das coisas que eu mais gosto aqui em A Tetralogia Napolitana é o status de personagem que o bairro tem. O bairro é um elemento muito importante nessa história, a gente tem aqui a máfia italiana, temos corrupção, então são vários elementos do enredo que fazem a coisa fluir muito bem. Trago aqui também o meu livro favorito da vida até hoje, um dos clássicos mais respeitados, conhecidos da literatura universal, que é Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Eu simplesmente amo esse livro, foi uma das leituras que mais me cativou de tudo que eu já li até hoje. E aqui a gente tem um romance de formação. Jane Eyre era uma menina órfã que passou por muitos problemas no seu crescimento, uma infância extremamente sofrida, dolorida, e ela vai crescendo na Inglaterra, século XIX, num contexto em que a mulher precisava ter família, sobrenome, dinheiro, beleza, virtudes, e ela não tinha nada disso, pelo menos não as virtudes visíveis que a sociedade da época valorizava. Mas Jane Eyre tinha um caráter muito forte, ela tinha valores muito definidos, e isso fez com que ela não se rendesse às dificuldades da época, embora ela tenha passado diversos apertos, né, injustiças, ela não se diminuía. Eu acho que isso foi o que mais me impressionou na Jane Eyre, porque quando eu comecei a leitura eu esperava uma protagonista que fosse aceitar tudo de uma forma passiva, assim como em alguns momentos, acho que a maioria das vezes, aconteceu
com o David Copperfield. Então eu estava esperando isso, mas para minha surpresa, Jane Eyre era uma menina que sabia se impor. Mesmo sendo pobre, não tendo nenhuma vantagem social, ela não aceitava as coisas calada. Ela tinha o seu caráter, ela tinha os seus princípios e ela sabia se defender. Então eu gostei muito da atitude que ela teve diante de poderosos. Em muitas situações ela está diante de poderosos e ela rebate, ela tem ali diálogos muito inteligentes, muito afiados, que refletem, né, a inteligência dela, sem contar que aqui nessa história a gente tem loucura, temos amor, romance, redenção, e Jane Eyre também era muito bem-humorada. Temos excelentes tiradas aqui, mesmo em meio à desgraça que foi a vida dela durante muito tempo, ela também sabia ser cômica. Então é uma leitura para mim muito completa. Gosto muito. Se eu tivesse que recomendar apenas um livro de toda essa lista, com certeza seria Jane Eyre, da Charlotte Brontë. A próxima sugestão ainda está no século XIX, mas agora a gente vai para a Rússia com Anna Karenina, do Tolstói. Essa foi a leitura mais recente de todas que eu trago aqui hoje, que eu fiz. Eu li no fim do ano passado. Foi uma leitura que eu gostei muito, ela figurou entre as melhores do ano, mas não é uma leitura que eu ame tanto quanto a maioria dos leitores que gostam dessa obra. Pelo menos a sensação que eu tenho é que as pessoas veneram, né, esse clássico da literatura russa. Eu gostei muito, mas não ao ponto de amar assim dessa forma incondicional. Tenho alguns poréns. Mas por que eu trouxe ela aqui nessa lista? Porque tem uma personagem, a Kitty, que é uma personagem que me surpreendeu muito positivamente. Aqui a gente tem um cenário de uma burguesia da Rússia, então temos muita hipocrisia, temos comportamentos muito banais, superficiais, que giram ali em torno da ganância, do dinheiro e das aparências. E a Kitty, quando ela aparece no primeiro momento aqui na história, a primeira leitura que eu fiz dela foi de que ela seria uma personagem dessa linha, assim, extremamente mimada, superficial, enfim, já fiquei assim com ranço dela nas primeiras páginas em que ela se apresentou aqui na história. Mas, ao longo do desenvolvimento aqui da história, até porque são quase 900 páginas, né, um baita calhamaço, a Kitty foi a personagem que eu mais gostei, a personagem feminina que eu mais gostei. Ela evolui muito, ela assim me deu um tapa na cara de mostrar como é possível que uma pessoa seja diferente, né? Como a gente às vezes julga de uma forma muito apressada, ou como a pessoa mesmo pode seguir por outra trajetória. Então a Anna Karenina, que é a protagonista realmente, que dá título aqui à obra e tal, eu não gostei muito. Então a história dela, tudo que envolve ali a vida dela, não me agradou tanto. Mas a Kitty e o seu par realmente foram um casal excelente de se acompanhar. Eu leria apenas por causa deles, eu faria uma releitura. O que eles nos mostram aqui de maturidade, de amadurecimento de um casamento é muito legal. Muito interessante mesmo. Então, por causa da Kitty, esse livro aqui, Anna Karenina, está nesta lista. O próximo livro é um brasileiro, escrito por José de Alencar, e eu tô falando de Senhora. Aqui a gente tem uma história de amor e também de vingança. A Aurélia, que é a nossa protagonista, era uma jovem muito pobre, estava ali perdidamente apaixonada por Fernando. Mas o Fernando era um baita de um jaguara que só queria saber de dinheiro. Então ele deixa ela porque ela era pobre e vai em busca de alguém com melhores condições financeiras. Só que nesse meio tempo acontece uma reviravolta na vida financeira da Aurélia. Ela vira uma mulher importante, cheia de dinheiro, e ela compra o Fernando. Ela faz todo um arranjo ali, se torna esposa dele e ela vai fazer ele pagar pelo sofrimento que ele lhe causou. É um livro muito divertido, é muito assim aquela cara de novela mesmo das 18, 19 horas ali da Globo. Eu ri muito com essa leitura. O final dele, eu acho que se tivesse sido invertida ali a ordem dos fatores, teria sido mais satisfatória, mas de qualquer forma
É um livro muito gostoso, uma leitura leve, embora faça críticas à sociedade da época, é uma leitura na qual a gente consegue se divertir bastante, sem contar que também a Aurélia era uma personagem que estava ali à frente do seu tempo, né? Ela agia de uma forma que as mulheres que nasceram em berço de ouro não agiam na época. E fechando essa lista, então, trago um título da literatura americana, que é Tomates Verdes Fritos, da Flanny Flagg. Esse é um livro que tem filme também, eu acho que o filme é mais conhecido ainda aqui no Brasil, pelo menos até alguns anos atrás, né? Recentemente a gente teve o lançamento de uma nova edição do livro, então ele voltou aí às vitrines das livrarias, mas até pouco tempo era mais o filme mesmo. Mas Tomates Verdes Fritos é uma leitura deliciosa. Eu adoro o filme, gosto muitíssimo desse livro também, e aqui a gente tem duas linhas temporais e temos duas protagonistas. Então, uma dona de casa, que vive ali nos anos 80, faz amizade com uma idosa que está em um asilo. Essa idosa, nessas conversas com essa dona de casa, vai relembrando coisas que aconteceram lá no contexto da crise de 29, no Alabama, lá nos Estados Unidos. Então ela vai contando memórias que envolvem principalmente um café, que é o café da Parada do Apito. E o que eu mais gosto nessa história não é apenas a amizade entre essas duas mulheres que são tão diferentes em diversos aspectos, mas também a forma como a autora conseguiu incluir temas importantes, pautas sociais, a serviço da história. Então são temas que estão no enredo de uma forma que funciona, né, no estilo literário. Não são temas que estão ali como uma forma de militar pura e simplesmente. Então você vai lendo e as coisas vão saltando, mas sem roubar o protagonismo de uma leitura gostosa, envolvente, sabe? Não tem um apelo na forma como ela traz as coisas, embora ela traga assuntos extremamente delicados e importantes também, como o racismo, a valorização da mulher, a pressão estética. Essa dona de casa, ela sofre muito com a insegurança pela pressão estética da época. Inclusive a gente tem aqui o carro rosa da Mary Kay, já aparece por aqui, tem Ku Klux Klan, olha, tem vários temas importantíssimos, mas sempre a serviço da narrativa. E eu acho que é isso que torna essa leitura tão prazerosa e tão envolvente. Então essas são as dicas de livros que eu trago para esse Dia da Mulher, espero que vocês tenham gostado. E se tem algum outro livro que tu gosta de recomendar para amigas, colegas, já deixa aqui que eu vou gostar de saber também, certo? Um grande abraço, se tu não for inscrito no canal já se inscreve e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!